Bom dia, queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos nós. Domingo frio, mas glória a Deus porque estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, sendo ministrados por essa palavra que, não importa como, somos ministrados pelo poder do Espírito Santo. Hoje nós daremos sequência à nossa série de estudos, uma nova série que iniciamos semana passada, que são sobre as parábolas de Jesus. Estudos sobre as parábolas de Jesus. Tive a liberdade, pastor Patrick, de nomear essa série de ensinos do reino, porque é isso que nós aprendemos através das parábolas. Semana passada, em Mateus 13, eu já peço para que você abra nesse capítulo, que nós veremos a nossa primeira parábola. Jesus ele nos fala o motivo pelo qual ele ensina por meio de parábolas, para que as pessoas mais simples, aqueles que pertencem também ao reino de Deus, venham entender sobre as verdades, os mistérios que antes eram ocultos, mas como vimos na devocional de hoje, foram revelados a partir da pessoa de Jesus Cristo, para que aqueles que são filhos de Deus viessem compreender, dando então o claro entendimento de que não é pelo nosso intelecto que nós absorvemos, entendemos e compreendemos a palavra de Deus, mas assim através da revelação. Isso é graça, isso é amor de Deus. Quero pedir perdão aos irmãos pela minha voz, estou me recuperando de um resfriado que pegou geral, em Curitiba nessa semana, mas pela graça de Deus, creio que a aula será muito proveitosa. Antes de nós lermos a nossa primeira parábola, quero recapitular o que foi falado um pouco semana passada, O que é uma parábola? Uma parábola é um método de ensino. Na verdade, uma parábola é um estilo linguístico, onde o autor adota essa forma de como explicar algum princípio através de uma ilustração. No sentido de parábola propriamente dito, a história ela pode ser verdadeira ou não. No entanto, os elementos, e é o que vai distinguir uma parábola de uma fábula, os elementos que uma parábola carrega são elementos do cotidiano, elementos onde as pessoas que estão ouvindo entendem e compreendem, porque aqueles elementos que estão compondo aquela história, real ou não, estão na vida das pessoas, está na vida das pessoas, Diferente de uma fábula, por exemplo, foi falado semana passada algumas, aqui o pastor Patrick citou algumas. Animais que falam. Animais que falam não é uma realidade, mas uma fábula, quando vai trazer isso, ela vai uma fábula quando traz animais que falam, eles querem contar uma história, trazendo um princípio, trazendo uma lição, uma moral. No entanto, uma parábola não carrega elementos fantásticos, fantasiosos. Muito pelo contrário, trata diretamente com a realidade das pessoas. E Jesus falou dessa forma, primeiro, porque a escrita não era algo comum, as pessoas raramente eram instruídas, as pessoas elas majoritariamente eram analfabetas. Então, na época de Jesus, a escrita era algo que era trazido nos pergaminhos através da revelação de Deus, através daqueles que ensinavam, mas não era do ambiente popular, não era das pessoas isso. No entanto, existia a memorização, a tradição oral era muito comum entre o povo judeu. Então, o povo judeu estava acostumado a reproduzir as histórias do Antigo Testamento, ou seja, da Taná, que é o que eles tinham na época, como palavra de Deus, inspirada por Deus, e tudo isso era memorizado, porque era conversado, era falado. Quando vemos, por exemplo, Deuteronômio 4, e vemos que existe uma ordenança ali para que os pais ensinem os filhos a inculcar na mente dos filhos aquilo que eles estavam vivendo ali, aquilo que eles aprenderam através das festas, através principalmente da Páscoa. Então vemos de uma forma muito clara dentro da cultura de que os pais tinham essa obrigação para com os filhos, e isso se passava de geração em geração, de forma que a vida das pessoas ali corressem e elas sabiam, independente de serem alfabetizadas ou não, elas sabiam o que estava acontecendo, sobre o que a palavra de Deus falava, sobre aquilo que Deus havia revelado através dos profetas e tudo mais, mas também existia a pregação, a ministração daquilo que estava sendo escrito. Aos sábados, nas sinagogas, por exemplo, ao redor do mundo, existia ali um sacerdote, ou existia ali também
alguém responsável, algum líder espiritual que era responsável para ensinar as pessoas aquilo que a palavra de Deus, o nosso Antigo Testamento, falava sobre isso, né? E existiu também a influência babilônica, a influência grega, a influência romana, em volta de todo esse conhecimento da época de Jesus. E principalmente grego e romano, porque o conhecimento se dava através de uma metodologia greco-romana, porque era o contexto da época. Existia uma única língua, como por exemplo o grego, era a língua mais falada, muito provavelmente, não apenas porque está escrito de uma forma grega, o texto original do Novo Testamento, mas a forma como as pessoas conversavam era o hebraico ainda mais simples, o aramaico, mas as pessoas estavam acostumadas com os estilos e com os métodos de se assentar, de conversar, de ouvir um mestre, e isso se dava através de uma educação greco-romana, né, onde era comum esse estilo, onde o Império Romano estava ali dominando, né, e ali existia a cultura helênica, né. Então, a parábola ela traz essas lições do cotidiano, como eu já falei, a fábula traz elementos irreais. Existem tipos de parábolas que Jesus ensina, como por exemplo, parábolas do reino. O reino de Deus é semelhante a tal coisa, né? Como um grão de mostarda, semente da mostarda, né? Existem as parábolas da volta de Jesus, né? A gente acabou de ver uma série bem extensa sobre Apocalipse, mas muito dos ensinamentos que os apóstolos aprenderam sobre a volta de Jesus se deu também através dos ensinamentos que Jesus mesmo deu através de muitas parábolas. Jesus ele explicava doutrinas, como por exemplo Mateus 24 e Mateus 25. Em Mateus 24, Jesus explica sobre as doutrinas do fim dos tempos, sobre a volta do Filho do Homem e tudo mais. E antes de falar do juízo final, como que vai ser no último dia, Jesus ele conta parábolas, como a parábola dos talentos, como a parábola das 10 virgens, por exemplo. Outro exemplo, né? Então a gente vê várias vezes que Jesus ele fala uma doutrina, e para que isso não fique complicado na mente das pessoas que estão ouvindo, ele então reconta essa mesma doutrina através de ilustrações, parábolas, e com elementos do cotidiano daquelas pessoas. Parábola sobre salvação, graça, arrependimento, né? A parábola do filho pródigo, por exemplo, é uma dessas. Então, a parábola do bom samaritano vai ensinar também coisas relacionadas à ética, à moral. No entanto, algo que o pastor Patrick deixou muito claro semana passada, e isso é importante ressaltar, as parábolas de Jesus não têm como objetivo ensinar estritamente ética e moral para nós. Se fosse isso, os ateus, por exemplo, por causa da sua boa ética e por causa da sua moral, estariam salvos. E não é isso que as parábolas nos ensinam. As parábolas nos ensinam coisas da vontade de Deus, princípios do reino de Deus. E isso nós aprendemos de uma forma muito clara, porque vemos nas parábolas o conhecimento de uma forma simplificada, ilustrado ali, de forma que qualquer pessoa pode entender. Isso se torna, como um dos irmãos falou semana passada, isso se torna atemporal. Isso se torna algo que nunca vai perder a validade. E é importante pensarmos dessa forma, porque a palavra de Deus ela é eterna. Né? Jesus mesmo fala, né? Céus e terra passarão, mas a minha palavra permanecerá. Né? Então nós precisamos entender dessa forma que as parábolas elas transmitem ensinos, princípios do reino de Deus, para não apenas que vivamos bem, mas para que honremos o nosso Deus, para que esperemos, por exemplo, a volta gloriosa de Jesus e vivamos bem, obedientes diante daquilo que Deus exige de nós. E as parábolas, resumindo então, elas transmitem uma única mensagem. E essa mensagem geralmente ela é simples. Ela é muito simples. Perdão. Existem parábolas, claro, que são mais complexas. Nós vamos ver hoje, por exemplo, uma parábola que nós vemos a interpretação do próprio Jesus. A gente vê Jesus explicando essa parábola. A gente vai ver semana que vem outra parábola que também Jesus vai estar explicando, mas na maioria das parábolas, elas não são explicadas, porque elas são simples de se entender. E eu queria fazer esse exercício com os irmãos toda a aula.
percebemos o quão simples é, qual é a mensagem principal de cada parábola. Essa série ela vai ser mais simples, ela não vai ser tão densa como foi Apocalipse, né? Foi mais de um ano com assuntos bem específicos, com texto versículo a versículo, doutrinas extremamente complexas. No entanto, essa série ela vai nos possibilitar uma interação maior entre a gente. Eu queria incentivar os irmãos a participar cada vez mais. E nessa série propriamente dita, queria perguntar para os irmãos sempre o que o irmão aprendeu, só na simples leitura da parábola que nós vamos estar expondo em cada aula. Beleza? Então, quero convidar os irmãos mais uma vez a abrir a palavra de Deus em Mateus 13. Nós leremos hoje a primeira parábola que encontramos no primeiro evangelho, que é a parábola do semeador. Uma parábola muito conhecida, né? Uma parábola que, se eu chamar algum dos irmãos aqui, vai saber de cor salteado o que diz essa parábola. E talvez, pastor Patrick, ensine melhor que a gente. Tenho certeza disso. Porque é uma parábola muito conhecida, uma parábola muito rica também. E diz assim a palavra de Deus em Mateus 13, versículos de 1 a 9 e versículos de 18 a 23, onde fala sobre a explicação da parábola. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e se assentou à beira-mar. E grandes multidões se reuniram em volta dele, de modo que entrou num barco e se assentou. E toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte saiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e o sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 18. Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado do coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar? Bondoso Deus, lemos a sua palavra, essa revelação maravilhosa, Pai, que o Senhor nos apresenta e que nos traz palavras de vida eterna. Nos abençoe, Deus, e nos dê, Pai, nesse tempo de estudo, a compreensão, não do nosso intelecto, mas porque o seu Santo Espírito revela ao nosso entendimento. Que nesse texto, Pai, tão bonito, Pai, tão maravilhoso, possamos ser confrontados e possamos, Pai, ser desafiados a viver uma vida cada vez mais íntegra e que agrade ao Senhor, Pai. Te louvamos em teu nome, Jesus. Amém. Irmãos, essa mesma parábola nós encontramos em outros dois evangelhos. O evangelho de Marcos, lá no capítulo 4, versículos de 1 a 9, o conto da parábola, né? E a explicação nos versículos 13 e 20. E também nós encontramos lá em Lucas, capítulo 8, o conto da parábola dos versículos 4 a 8 e a explicação de 11 a 15. E nós vamos perceber, meus irmãos, que essas parábolas, essa mesma parábola contada nesses três evangelhos, ele tem é a mesma parábola, no entanto possui algumas peculiaridades. A gente vai ver aqui ao longo da nossa aula e perceber que faz parte dos evangelhos sinóticos, né? Ou seja, sobre a mesma ótica, são muito parecidos esses evangelhos, né? A gente vai perceber que através desses mesmos evangelhos, apesar de ser a mesma parábola, eles têm intenções
semelhantes, mas também com as suas particularidades, né? Então, Jesus, quando ele conta, ele utiliza de elementos, e qualquer um que fosse de utilizar de elementos, ele não teria o problema de explicar a parábola. Jesus está explicando aqui a parábola dentro de um contexto, onde ele está falando a primeira vez, contando princípios do reino, expondo a palavra de Deus, para que aquelas pessoas viessem a entender. E como é a primeira vez que Jesus está fazendo isso aqui, ele então explica o porquê ele conta em parábolas. Entre essa explicação, nós vimos semana passada, aqui no nosso estudo, e Jesus, ao longo de todas as outras parábolas, ele vai simplesmente contar a parábola, porque sempre a parábola acompanha através daquilo que Jesus está ensinando, através de uma doutrina, para que fique claro. É uma forma muito didática, a gente utiliza até hoje isso na sala de aula, por exemplo. Se nós queremos ensinar uma lição, nós queremos, então, que aquilo entre na cabeça do aluno e nós exemplificamos através de elementos, através de símbolos. Se queremos explicar, por exemplo, para uma criança que está aprendendo a fazer somatório, o quanto que é 2 mais 2? O professor geralmente pega 2 laranjas ou 2 maçãs, né? Tem 2 maçãs aqui eu tenho mais 2. Se eu juntar as 2 maçãs, dá quanto? A criança vai lá e conta 4, para que ela entenda. A utilização de elementos literários, ou até mesmo de símbolos, ou através até mesmo de coisas físicas, servem para que a compreensão da didática seja cada vez mais claro. E essa é a intenção de Jesus. Então Jesus ele não precisava explicar as atividades, por exemplo, de um lavrador, porque o lavrador aqui era uma profissão comum na época. Israel ali, né, aquela região era uma região quase que estritamente agrícola. Então a gente vê muitos salmos, né, falando sobre a esperança que o salmista tinha de vir a chuva serôdia, né, a chuva do início, no começo do inverno ali, que era aquela chuva torrencial que irrigava toda a plantação, né? O frescor da água que sai do Monte Hermon, porque se derretia a neve que tinha em cima lá do monte, e essa neve ela virava um tipo de riacho, e aquilo irrigava a plantação também. Então, nós percebemos que dentro da cultura judaica, Jesus utilizando o lavrador, o semeador, as sementes, o terreno ali, isso era algo muito comum da cultura. Então Jesus ele não precisava explicar quais eram as atividades do lavrador. Eles estavam vendo o que eles viam ao longo de sua vida, aquilo que o lavrador fazia, né? Então, muito provavelmente, Jesus pode ter sido utilizado de elementos que ele estava visualizando. Provavelmente, Jesus aqui deve ter visto algum lavrador. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque isso fazia parte da didática que lhe era comum de ser ensinado. Então, no final de um longo e quente verão, o lavrador ele fazia esse tipo de serviço aqui, né? O fazendeiro ia ao campo semear o trigo ou a cevada, que eram os 2 principais frutos que se plantava ali naquela região semiárida de Israel, da Judéia e de toda a região ali em volta, sobre um solo que estava endurecido. Então aquela terra ela precisava ser preparada. No entanto, era normal que aquela terra que estava endurecida ali por causa do verão, ela tivesse pedras, ela tivesse espinhos. Era uma terra que precisava ser preparada e que mesmo preparada continha esses elementos, né? E o lavrador ele arava a terra para cobrir a semente e esperava que a chuva de inverno então viesse para germinar então aqueles grãos. Então o terreno aqui descrito era um terreno comum, era um terreno que o lavrador ele saía da sua casa, ele tinha um caminho para chegar no terreno onde ele ia preparar toda a sua plantação ali no final do verão, no início do inverno, para receber a chuva, mas existiam esses elementos comuns, rochas, espinhos, né, outras plantas ali que cresceram de forma sem nenhuma preocupação agrícola, por assim dizer. Então a expectativa do lavrador estava no tempo da ceifa, quando ele iria colher. Então, perceba, irmãos, que essa parábola, ela não está falando, não tem a preocupação de falar quem é o semeador. A gente interpreta quem pode ser esse semeador.
aquele que retém a palavra, tem a palavra e semeia, né? A gente interpreta. No entanto, percebam que, tanto nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, não se fala quem é o semeador, porque a preocupação aqui da parábola é falar sobre o período da ceifa. Tanto que, se nós observarmos aqui no capítulo 13 de Mateus, que no penúltimo versículo, versículo 8, outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, a 100, a 60 e a 30 por um. Agora, se nós abrirmos lá em Marcos capítulo 4, versículo 8. Outro, enfim, caiu em boa terra e deu fruto, e semeou, a semente brotou, cresceu, produziu a 30, 60 e a 100 por um. E Lucas, capítulo 8, versículo 8, diz assim: outro, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por um. Mais breve, né? Só falou a 100 por um. Porque o foco dessa parábola está em falar sobre a colheita, sobre o efeito que nós vamos ver aqui, que o texto explica, sobre o efeito que a palavra de Deus, que é a semente, o texto explica isso para a gente, vai falar sobre o que isso produz no crente. Então, a expectativa do lavrador estava nisso, né, na ceifa, quando ele iria colher. Então, o semeador não estava interessado nos grãos que perdia enquanto semeava, e sua esperança estava no futuro, nessa colheita onde ele esperava com ansiedade. O ponto principal da história é, então, a abundância, o quanto dessa colheita se aproveitaria, né? Então, o propósito de Mateus, se nós olharmos bem todo o contexto, vemos que Jesus está falando, ensinando e pregando no sábado. Jesus está num sábado aqui, isso começa ali a partir do capítulo 12, né? Quando Jesus ele começa a falar sobre esse discurso, onde ele coloca essa parábola. Então, existe um contexto ao longo de todo o evangelho de Mateus, aqui até então, um contexto de pregação do evangelho, de cura, de expulsão de demônios, de perseguição e morte por causa do evangelho, que Jesus está contando ali. E Jesus já havia lançado, então, algumas sementes. Jesus já tinha falado de Corazim, de Betsaida, de Cafarnaum, né? Tinha falado sobre como o evangelho havia sido recebido em algumas localidades. E até mesmo como os discípulos estavam sendo ensinados a conduzir, a manejar o evangelho. Então, essa semente já havia sido plantada em alguns terrenos. Então, o objetivo aqui é alertar os leitores para uma inesperada colheita arrecadada do reino de Deus. Né? Então, Jesus está contando essa parábola, falando sobre aquilo que ele já havia feito até aquele momento. Jesus já tinha iniciado o seu ministério e Jesus já havia pregado o evangelho em várias localidades. Jesus já tinha visto algumas reações. E Jesus estava sendo, nesse momento, confrontado por alguns fariseus. É por isso que, no meio dessa parábola, ao final dessa parábola, melhor dizendo, entre o conto e a explicação, Jesus explica o motivo pelo qual ele conta as parábolas, né? E ele cita um texto de Isaías 6, eu queria abrir lá com os irmãos. O texto está explícito aqui nos evangelhos, mas eu queria ler o texto de Isaías, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Que faz parte daquele texto emblemático de Isaías, que ele vê o Senhor no seu trono, né? Onde ele vê os querubins ali, onde ele percebe que ele tem lábios impuros, né? Então o texto, e Isaías no final ele fala assim: eis-me aqui, envia-me a mim. E o versículos 9 e 10 vai falar exatamente aquilo que é reproduzido nos evangelhos. Então ele disse, Deus aqui, né? Vai e diga esse povo, ouçam, mas sem entender, vejam, mas sem perceber. Torne insensível o coração deste povo, endureça-lhes os ouvidos e feche os olhos deles, para que não venham a ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração, e se convertam e sejam curados. Ou seja, Jesus está deixando claro aqui de que existem pessoas que estão endurecidas. Existem pessoas que não querem
saber do evangelho, e elas permanecem endurecidas por causa também do seu próprio querer, por causa da sua própria vontade, mas também porque sim, Deus ele permite, ele quer que isso aconteça, para que isso seja revelado naqueles que são simples, para que isso seja revelado naqueles que entendem, compreendem e são tocados pelo poder do Espírito Santo, para que isso fique evidenciado de que o evangelho ele traz alegria, ele traz mudança de vida. E os fariseus são aqueles aqui que Jesus está confrontando, está conversando, são aqueles que estão instruindo o povo, estão desafiando a Jesus por fazer sinais no sábado, por exemplo, e que não estão compreendendo as mensagens do reino de Deus. E por isso Jesus ele conta em parábolas, para que aqueles que são simples, aqueles que estão ali com a mente cauterizada pelo enfado que os fariseus e os saduceus e os escribas colocaram naquele povo, Jesus ele conta de forma simples: olha, o reino de Deus é para viver com leveza. O reino de Deus ele é para que você viva bem, para que você entenda que existe salvação para ti, para que você, não é pelas suas obras, não é pelos seus méritos, é pela graça de Deus. E pelo fato de eu estar contando e expondo e revelando esses mistérios a vocês, é o fato de que Deus se importa com a vida de vocês, de que Deus ele muda a vida de vocês e que ele te dá uma nova identidade. Então, vemos aqui de uma forma muito clara o propósito pelo qual Jesus ele conta por meio de parábolas na própria parábola do semeador. Né? Então, em Mateus nós vimos esse contexto onde Jesus já havia plantado algumas sementes ao longo do seu início ministerial ali, e isso continuaria acontecendo. Os discípulos estavam ouvindo isso, sabiam então que isso aconteceria, continuaria acontecendo. O evangelho, a palavra de Deus continuaria sendo espalhada. E diferentes terrenos experimentariam suas respectivas respostas diante do confronto da palavra. Então o propósito em Marcos, também encontramos que ele tem como objetivo enfatizar o ministério no âmbito do ensino de Jesus, ao longo das praias, ao longo dos lugares onde Jesus ele encontrava as pessoas, e indica o lugar onde foram ensinadas, a quem Jesus se dirigia, qual era o propósito daquelas pessoas. Não é? O propósito de Lucas aqui sempre estava num contexto sobre aceitação ou rejeição. Lucas ele tem essa característica de falar daqueles que são marginalizados. Então Lucas vai falar sempre dentro de um contexto onde as pessoas comuns, os marginalizados como cobradores de impostos, as prostitutas, as pessoas de má fama, né, elas ouviam a palavra de Jesus e essas se arrependiam, de forma que os fariseus, os escribas, eles ouviam e se endureciam cada vez mais, ou seja, eram aceitos pelas pessoas comuns, as pessoas marginalizadas, e rejeitados por aqueles que se achavam santos e se achavam melhores que qualquer um, né? Então, e percebam também que Lucas, se os irmãos lerem a versão de Lucas dessa parábola, ela é uma versão mais curta, ela é uma versão mais sintetizada, uma versão muito mais objetiva ali, né? Porque o objetivo de Lucas é falar sobre a reação das pessoas, propriamente dito ali, de como elas entendiam o evangelho. Então a parábola do semeador, ela é uma das poucas parábolas que Jesus ensinou, e não explicou, melhor dizendo. A gente vai ver a semana que vem a parábola do joio. Lembra da parábola do joio? Né? Que um inimigo do fazendeiro lá, do dono da terra, plantou joio durante a noite, né? E Jesus ele explica essa parábola também. Então, a gente tem hoje o privilégio de ver uma parábola onde Jesus mesmo está explicando, e nós não temos, pastor Patrick, como ir muito longe da explicação de Jesus, porque é o próprio Jesus quem está explicando o que é esta parábola. Então, ela precisa ser aplicada para que possa, em nossas vidas, ser entendida não de uma forma intelectual, mas de uma forma espiritual. Então, a capacidade e o privilégio de discernir os segredos do reino foram dados aos discípulos. Ou seja, quem entende os princípios do reino não é qualquer pessoa, mas são aqueles que foram chamados para serem filhos de Deus, para serem seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. A verdade que Jesus ele proclama por meio de parábolas é entregue àqueles que vêm e
compreendem essas parábolas, não pela sua própria força, mas pelo poder do Espírito Santo, né? Não se dá pela intelectualidade, mas pela revelação de Deus, né? Por isso que nós podemos proclamar a palavra de Deus tranquilamente, porque não é uma coisa simplesmente para que a gente entenda em primeiro lugar, mas é porque ela é revelada. É por isso que nós devemos proclamar a palavra a todo momento, porque ela é revelada. Ela não é, em primeira instância, compreendida por causa do nosso entendimento. Isso é uma lição, uma advertência quanto aos resultados de um coração inflexível. É o que nós encontramos aqui na parábola do semeador. Então, nos dias de Jesus, outra coisa interessante de se falar, que a palavra semear estava muito próxima do sentido de ensinar. Então, quando Jesus utiliza a figura do semeador que saiu a semear, ele está falando sobre alguém que estava ensinando. E é claro que, por inferência, nós conseguimos compreender que o semeador ali é o próprio Jesus. É o próprio Deus, porque é Ele quem está ali semeando. O contexto de Mateus nos deixa isso muito claro. Jesus ele vai em várias localidades, a gente acabou de falar isso, e vai ensinando as pessoas sobre o reino de Deus, sobre arrependimento, sobre perdão de pecados, vai fazendo muitas coisas e existem as mais diferentes reações. Então nós compreendemos que, por inferência, de que o semeador aqui é o próprio Jesus, que está ali no seu ministério ativamente e as pessoas estão correspondendo de forma como nós vemos na ilustração aqui da parábola do semeador, né? Então, perceba que não é explicado quem é um semeador, né, mas é por inferência, e a ênfase então ele cai sobre a semente que é lançada, né? Então olha só que interessante. Em Mateus, se nós formos ver aqui no Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 19, quando Jesus está explicando a parábola, fica implícito que a semente, ela é a palavra de Deus, né? Olha só, a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Ou seja, aqui está implícito, a todos os que ouvem a palavra, não está falando que a semente é a palavra. No entanto, os outros dois evangelhos deixam claro que a semente aqui é a palavra. Marcos, capítulo 4, versículo 14, vai falar claramente que o semeador semeia a palavra. Em Lucas, capítulo 8, versículo 11, vai falar, esse é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Então deixa isso muito claro, que a semente que está ali sendo ilustrada é a palavra de Deus. Então, a chuva por parte de Deus, o esforço do homem no trabalho aqui no campo, não tem significação nenhuma nessa parábola. Perceba que não vai falar sobre chuva, veio a chuva e brotou. Não vai falar sobre isso. O lavrador foi lá e preparou a terra e se dedicou. Não é isso. O foco aqui não está nessas coisas em volta, mas está na colheita. A ênfase está na colheita, como nós estamos falando até o momento, mesmo que algumas sementes tenham se perdido. Então, a passagem explica como a palavra de Deus é ouvida por 4 diferentes tipos de ouvintes. E a gente tem hoje a facilidade nessa parábola de não nos irmos muito longe. Jesus ele explica a parábola. Então nós devemos nos apegar àquilo que Jesus está nos falando. Então, Mateus 13, versículo 19 e Lucas 8, versículo 12 vai deixar muito claro que esses terrenos, eles são o quê? Eles são o quê? Queria ouvir dos irmãos. Só uma palavrinha. Está lá, está no texto. Olha o texto. Os terrenos são comparados a quê? Ao coração. Ao coração. Então aqui nós vemos claramente que a semente é a palavra e o terreno é o coração. Agora, como essas coisas elas se interagem e qual que vai ser o efeito no futuro? É isso que Jesus está nos ensinando. Então, o primeiro tipo de coração, né, que é aquele terreno duro, que não foi preparado, que é o meio do caminho ali, né, então onde as aves vêm e comem. Então o texto mesmo nos fala que algumas pessoas ouvem o evangelho e só,
São aquelas pessoas que recebem o evangelho, não tem efeito positivo algum, e vivem o evangelho a qualquer coisa. O evangelho e sei lá, e Harry Potter é a mesma coisa, como diz um comediante por aí, pastor Patrick. A Bíblia e o Harry Potter é a mesma coisa para ele, né? É inacreditável, né? Enfim, então, à beira do caminho, onde veio as aves e comeram, é o coração das pessoas que não ouvem o evangelho, mas não significa nada. O texto deixa muito claro que é o diabo que arranca isso do coração dessas pessoas, mantendo essas pessoas como beira de caminho, não sendo uma terra boa, né? Depois nós vemos o terreno rochoso, né? O terreno rochoso, onde percebemos ali que existe o imediatismo. O imediatismo diante desse terreno que nos é mostrado, e ressaltado a rápida germinação do grão lançado ao terreno rochoso, mas não tem profundidade. Então, quando vem uma tentação, vem uma perseguição por causa do evangelho, então essas pessoas elas abandonam a vida espiritual, a vida com Deus, e aquilo que elas viveram se tornou algo que foi de puro êxtase ali no começo, de pura alegria com Jesus, mas foram embora, porque o evangelho não fez sentido para elas nos momentos de dor, de perseguição, né? E o terreno espinhoso, vemos ali que tem outros concorrentes ali com eles, por causa do seguinte: quando vinha a primeira chuva, a chuva de inverno, essa chuva, ela fazia com que não apenas a semente que estava ali plantada germinasse. No entanto, existiam outras plantas juntas ali, como os espinhos. Nós vimos ali que vieram os espinhos. Então, esses espinhos eles tinham raízes já mais profundas, porque eles já estavam ali, e então eles crescem mais rápido. Então, eles se sobressaem ao nosso a vida mesmo, na forma comum ali que acontecia naquele campo. Então, os espinhos eles cresciam mais rápido, estavam na frente ainda por cima, e quando vinha o sol, o sol não chegava na planta que tinha sido plantada pelo lavrador. Então os espinhos sufocavam aquelas plantas, porque não apenas estavam consumindo os mesmos nutrientes daquele terreno, mas também o sol não chegava na planta, na semente que caiu ali, né, entre os espinhos, porque existia uma planta que estava fazendo a fotossíntese antes, por assim dizer. Estava cobrindo impossibilitando com que aquela planta ela germinasse cada vez mais. Ou seja, aqui Jesus ele deixa muito claro sobre aqueles que vivem uma vida dupla, aqueles que querem viver uma vida do evangelho, mas não se comprometem totalmente. Há uma vida onde é uma vida dividida, onde vai ter algum momento que os prazeres da vida, as tentações vão se sobressair daquilo que a palavra de Deus ensina. Então existem outros residentes permanentes, outras raízes nesse coração, né? Isso é, 2 tipos de plantas lutarão por um lugar ao sol, e vencerá aquele que assentou suas raízes antes e mais profundamente. Ou seja, o terreno preparado, por mais que seja doloroso vai arrancar outras plantas com toda a raiz, é um terreno onde é um bom terreno, onde aquela semente que vai estar sendo plantada, ela vai crescer naturalmente, ela vai crescer sem nenhuma obstrução. Ela foi um terreno preparado, é um bom terreno. E são aqueles que se comprometem, que recebem, que retêm a palavra de Deus. E é interessante isso daí, porque os 3 evangelhos usam palavras diferentes sobre esta reação boa que o coração que recebeu a palavra, ela transmite. Olha só que interessante. Em Mateus 13, 23, vai falar o seguinte, que os que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Em Marcos 4, 20, vai falar assim: os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. E em Lucas 8, versículo 15, vai falar que a parte que caiu na boa terra, esses são os que têm ouvidos de bom e reto coração, retêm a palavra. E esses frutificam com perseverança. Percebam essas 3 palavras: compreendem, recebem
e retém. Não apenas entendeu, mas recebeu, guardou isso no coração e manteve. Esse é o terreno bom. Esse é o terreno que nós precisamos ser constantemente, né? Então a palavra de Deus, ela é proclamada e o fato é, ela ocasiona uma divisão entre os que ouvem. É impossível, quando se ouve a palavra de Deus, ficar neutro. É isso que Jesus está ensinando através dessa parábola. Todo mundo que ouvir a palavra de Deus, todo mundo é um tipo de terreno. Todo mundo tem um coração. Um endurecido e outros que querem dividir ali, outros que querem ficar no fervor ali, mas logo na primeira perseguição vão embora, e os outros que retêm a palavra de Deus, compreendem, guardam no seu coração a palavra de Deus. Então a parábola atinge aqueles que realmente fazem parte da igreja e aqueles que não estão, não são povo de Deus, não fazem parte da igreja. Então a proclamação fiel do evangelho, ela nunca vai deixar de produzir frutos, seja do jeito que for. Se for do jeito que foi plantado uma terra boa, vai produzir coisas boas, porque a semente foi plantada pelo semeador e isso vai produzir coisas boas. Aqueles que estão em terreno, que estão concorrendo com outros, também vai produzir alguma coisa, não necessariamente a semente, mas vai produzir espinhos, e aquilo ali é comparado como os prazeres da vida, né? Aqueles que estão no meio da rocha, esses daí podem até brotar, mas não tem raiz. Ou seja, vai ter um resultado também. Vai ter um resultado de mortidão. O sol vai lá e vai secar aquela planta. E aqueles que caem no meio do caminho também tem um resultado. Serviu de alimento para as aves, ou seja, foi roubado pelo diabo aquela palavra que traz salvação, que traz vida eterna. Eu queria ouvir dos irmãos agora. O que os irmãos entendem e como que os irmãos podem aplicar isso na vida? Porque as parábolas de Jesus falam sobre os ensinos do reino de Deus. Como que nós podemos não apenas viver bem, mas viver de uma forma que agrada e que, de fato, coopera para tudo isso que nós vimos nesses 3 evangelhos. De uma forma que nós compreendemos, da forma como nós recebemos e da forma como nós retemos essa palavra de Deus. Eu queria ouvir dos irmãos. Aí o microfone vai estar passando. Se tiver alguma pergunta no YouTube, a gente também vai responder o que tiver lá. Queria ouvir dos irmãos. Eu gostaria que fosse bem participativa, porque essas aulas assim sobre as parábolas de Jesus, elas são mais simples mesmo. Elas são para que nós compreendamos nisso, agora, nesses momentos de compartilhamento. Suelen. Eu estava só pensando a respeito da possibilidade de transformação desse coração, que às vezes é um terreno duro ou às vezes é um terreno com espinhos, e que o Senhor é o que transforma o nosso coração de pedra em coração de carne, sabe? Então, por mais que às vezes possam ter espinhos ou possa ser um terreno meio seco, meio duro, o Senhor é capaz de transformar esse terreno. Claro que não estou falando dessa predestinação final e tal, claro que isso permanece, mas é a questão da transformação do nosso coração mesmo que Deus é capaz de fazer. Com certeza, é exatamente isso, né? A nossa oração deve ser não apenas pedir para nós mesmos, para que o nosso coração seja cada vez mais uma terra boa, mas ao percebemos que existem pessoas que se identificam com essas, nós podemos fazer o diagnóstico. Existem pessoas que ouvem o evangelho e que são que as aves estão comendo ali a semente. Né? O diabo vem e rouba. Tem pessoas que a gente sabe e a gente consegue até lembrar aqui que são como aquelas que caem no meio da rocha. Poxa, gostou do evangelho, é isso que eu quero para minha vida, mas veio uma aprovação, né? Já abandona. Ou pessoas que querem viver o evangelho, mas vou ter que abrir mão desse meu negócio. A gente consegue pensar nessas pessoas. E a nossa oração deve ser exatamente isso. Deus, transforme os corações. Que aquele caminho, que as sementes que caíram no meio do caminho, que esse caminho possa se tornar terra boa. Que a terra que tem pedras, que tem rochas ali, que essas rochas sejam tiradas para que se torne terra boa. Para aquelas que têm espinhos, que esses espinhos sejam arrancados e que se tornem terra boa.
Então, nós podemos fazer essa oração, claro. E nós podemos até mesmo lembrar de pessoas que nós sabemos quem são, quem se identificam com esse tipo de terreno. Porque Deus ele é misericordioso. Porque, sabe, nós fomos essas pessoas. Nós que recebemos o Evangelho, que hoje somos terra boa, originalmente nós somos aqueles que estão na beira do caminho. Nosso coração era que nem aquela beira do caminho que a ave comia. E Deus ele fez uma transformação na nossa vida. Deus ele fez isso de uma forma misericordiosa. Deus ele transforma os corações. O semeador aqui transforma os terrenos. E a nossa oração deve ser essa. É isso mesmo. Uma boa aplicação, Suelen. Mais alguém? Apesar da parábola ali não colocar nenhum tipo de escala entre os tipos de terreno, né? A impressão que dá é que o do meio e o último tem mais ou menos o mesmo, todos têm o mesmo efeito final, né? Mas parece que o do solo rochoso e do solo espinhento são muito parecidos, né? O começo e depois algo tira, né? Enquanto que o primeiro é só caiu a semente e nem chegou a... Isso. Dá essa impressão, né? Não sei se você percebe assim. Não, uma semelhança entre o terreno rochoso e o... Isso. É bem natural, porque assim, o texto ele começa a falar dos terrenos mesmo a partir da segunda vez que aparece ali, né? A partir do rochoso. Porque os outros, a primeira vez fala sobre as sementes, cai na beira do caminho. Não é o terreno ainda, né? Então, sim, tem tudo a ver. Eu acredito que sim. Eu acho que Jesus ele está deixando muito claro os tipos de pessoas que ele encontrou ao longo do caminho, né? Que é necessário que todo mundo que queira participar do reino de Deus seja coração semelhante à terra boa. E é muito comum isso. Às vezes a pessoa passa por um momento de tribulação porque ela não quer largar algo que lhe traz prazer, em relação ao que diz a terra com espinhos, né? A tribulação que ela passa no meio da rocha ali, que é o que fala, muitas vezes é por causa do evangelho. Você tem que largar tal coisa. Não, mas eu não quero largar tal coisa. Né? Então ela começa a sofrer por causa do evangelho ali, nem que seja psicologicamente ou até mesmo socialmente, essa pessoa acaba sofrendo, né, por causa do evangelho, porque às vezes ela não quer largar um prazer, e tem essa relação entre o terreno rochoso e o terreno espinhoso, né? Com certeza. Eu não sei se eu vou fugir um pouquinho do entendimento, mas eu tenho entendimento dessa parábola sobre nós pregarmos o evangelho, porque nós não temos conhecimento de onde é a terra boa, onde tem espinho, e aonde tem um coração endurecido. E quem vai fazer o entendimento, a transformação, na minha concepção, é o Espírito. Então, nós precisamos estar pregando o Evangelho, não importa aonde seja. Pelo menos na parábola não fala nada do semeador estar escolhendo a terra, né? Exato. É bem isso, né? Jesus ele está ali. A gente pode, por inferência, como eu falei, falar que é Jesus o semeador, porque Jesus ele no seu ministério até aquele momento ele já plantou, ele já jogou algumas sementes pelo caminho. Então é claro, isso nos é comissionado. Jesus mesmo ele fala, vão por todo mundo, preguem o evangelho, né? E é isso mesmo, é a palavra de Deus, a semente é a palavra de Deus, e nós fomos comissionados a pregar a palavra de Deus. Então, sim, tem tudo a ver isso daí, e a gente não sabe, também, isso é maravilhoso também, porque a gente não sabe quem são esses terrenos. Nós conseguimos ter percepções, conforme nós evangelizamos um vizinho, evangelizamos um colega de trabalho, na faculdade, nós conseguimos ter percepções, até mesmo dentro da igreja, nós conseguimos ter percepções de quem são os terrenos. E o que cabe a nós? Orar por essas pessoas. Mas antes de nós sabermos quais tipos de terrenos são essas pessoas, estamos fazendo algo antes, jogando as sementes, falando do evangelho. E tem tudo a ver isso. Ele fala sobre a nossa missão. Jesus estava ali ensinando os seus discípulos que existe uma vida de pregação do evangelho. Existe uma vida. E Jesus estava preparando e capacitando e revelando esses mistérios justamente para essa missão.
Jesus não estava fazendo isso sem pretensão. Jesus não tinha não queria contar uma moral da história, contar uma parábola, sabe, sobre um bom ensinamento. Não, Jesus estava trazendo responsabilidade para aqueles que estavam ouvindo. Por isso que ele fala, o semeador saiu para semear e fez isso, isso, isso. E ele explica o porquê ele estava contando por meio de parábolas, e ele não apenas faz isso nessa parábola, ele explica a parábola em si. E fala explicitamente o que é cada elemento. E nós devemos, então, olhar para uma parábola como essa e percebermos que existe responsabilidade da nossa parte na pregação do Evangelho. É isso mesmo. Mais alguém? Uma perspectiva também bem interessante da parábola é a gente fazer uma autoanálise, né? Olhar para as nossas vidas e se identificar com esses terrenos, identificar o nosso coração. Porque, por muitas vezes, a gente se rebela contra a palavra de Deus, a gente endurece o nosso coração, a gente não cria profundidade, a gente vive na futilidade, né, das nossas idolatrias, a gente vive dividido com os ídolos que a gente nutre. Então, olhar também, identificar como a gente tem nutrido a palavra de Deus no nosso coração, que é esse terreno fértil, porque o nosso chamado é para que a gente frutifique continuamente. Então, essa questão de aplicar na nossa vida espiritual, seja também a gente olhar por todas essas perspectivas, mas também de olhar para o nosso próprio coração e identificar, né, se a gente tem frutificado de forma que glorifica ao Senhor, ou se a gente tem se rebelado, se a gente tem se comportado como esses terrenos infrutíferos. Sim, isso mesmo. Eu acredito que seja muito intencional o Espírito Santo ter inspirado esses 3 autores, Mateus, Marcos e Lucas, e utilizar essas 3 palavras que nós vimos aqui no final da nossa aula, né? O bom terreno não é aquele apenas que compreende a palavra, mas é, como diz Mateus, mas aqueles que recebem a palavra, Marcos, né? E aqueles que retêm a palavra, como vimos em Lucas. Então, existe um compromisso muito grande aqui, né? Então, não é simplesmente contar a mesma história repetidamente. Não, existem intenções diferentes, e a gente percebe nessas 3 palavras, em compreender, em receber e reter a palavra, né? Então, existe aqui um grau de responsabilidade muito grande da nossa parte. O que a gente tem feito com isso, né? E o foco da parábola, ressaltando, está nessa colheita final. Quais são os frutos que vão ser colhidos no final dessa colheita? E a gente sabe o que dia que vai ser essa colheita. A gente sabe que vai ser a volta de Jesus. Quais são os frutos dessa grande colheita que, enquanto o semeador está semeando a palavra? Quais são? Então, isso gera responsabilidade. E percebam que aqui é falado, né, sobre esse frutificar, né, de 100 a 60 e a 30 por 1. Era muito comum na época ser até 30 por 1. Era muito comum. Mas Jesus está falando aqui sobre uma colheita que excede as expectativas. Excede as expectativas. Não está falando apenas de 60 por 1, mas está falando de 100 por 1. Está falando de aproveitamento total. Então, assim, nós temos como responsabilidade, entendendo que da soberania de Deus, essa colheita, como disse a Suelen ali no comentário dela, essa colheita, ela tem lá uma implicação futura que já está decretado. Vai ser de aproveitamento total. No entanto, existe nesse caminho a nossa responsabilidade. Claro, é difícil de entender como que funciona a responsabilidade humana e a soberania de Deus nisso tudo. No entanto, a gente deixa ver muito claro que quem sai a semear é o semeador. Essas sementes não são nossas, elas são compartilhadas conosco, mas elas pertencem ao semeador. Então, Jesus, ele sabe como ele está gerindo a sua colheita. E ele está nos alertando que nós vamos encontrar pessoas com tipos de corações diferentes. E nós precisamos identificar quem são essas pessoas, saber qual é o tipo do coração dela e orarmos para que todas as pessoas, todas, sem exceção, tenham o seu coração, que o seu coração seja uma boa terra. A obra é de Deus. Nós podemos nos colocar diante de Deus e orarmos e pedirmos e nos quebrantarmos diante dessa realidade de que existem pessoas que o diabo está roubando a palavra de Deus do coração delas. Existem pessoas que se escandalizam por causa da palavra, por mais que achem legal a palavra de Deus.
Existem pessoas que estão vivendo uma vida de concorrência entre a palavra de Deus e prazeres do mundo. Existe esse tipo de pessoas. E nós devemos pedir a misericórdia de Deus para que essas pessoas sejam alcançadas definitivamente pela graça dele, a fim de que elas também se tornem boa terra. E o nosso dever, enquanto pessoas que são boa terra, é fazer com que essa boa terra continue sendo a produzir cada vez mais em nossas vidas, de forma que nós compreendamos, recebamos cada vez mais e retamos cada vez mais essa semente, né? essa boa semente que gera de 30, 60 e a 100 por um. Mais alguém? Do YouTube? Pode ler para mim, Marielle, por favor? Bom, o comentário é o seguinte: acredito que, ao falar que é uma semeadura, é como, que eu estou entendendo que ela escreveu, né? É como a criança ser uma plantinha que deve ser regada com as boas palavras. Então, esse é o entendimento ali em relação ao que é essa semeadura e essa missão. Sim, essa semeadura ela tem fases, né? Existe cada fase que a planta ela está brotando ali, ela vai ter cuidados diferentes, né? Então, para que haja uma boa produção do fruto, né? Existem estágios ali do crescimento da planta, que cuidados específicos de cada fase. Sim, enquanto nós somos boa terra, nós não quer dizer que ao longo desse cuidado nós não tenhamos mais que ter cuidado só porque nós somos boa terra. Não, muito pelo contrário. A terra ela continua sendo cuidada. A terra ela continua sendo nutrida. Nutriente precisa ser jogado de vez em quando, né? Às vezes precisa até cobrir porque o sol é muito forte, né? Então esse fruto, essa planta germinada, ela precisa ainda de cuidados. E esse cuidado quem nos dá é o nosso Deus, né? Maravilhoso, que cuida da gente, que habita em nós, né? Isso é maravilhoso. Mais alguém? Tudo certo, meus irmãos? Meus irmãos, espero que a aula tenha sido muito proveitosa, espero que saiamos daqui cada vez mais edificados. E lembremos, existem pessoas, assim como nós um dia, que já foram maus terrenos. Não foram terrenos de plantio. Se nós somos boa terra hoje, é porque o Senhor nos alcançou com a sua graça. E Ele continua a fazer isso através da sua palavra. Enquanto o semeador está jogando as sementes pelo caminho, existem diferentes reações. A nossa missão é dar bons frutos. A colheita que nós vamos participar diz respeito muito aos frutos também que vamos produzir. O nosso desafio como boa terra é compreendermos, recebermos e retermos essa palavra que traz vida eterna. E pedirmos para que Deus continue transformando os corações, para que esses corações também, que hoje têm muitas pedras, têm espinhos que sufocam a palavra de Deus, ou que são beira do caminho onde o diabo assalta, a gente deve pedir para que Deus haja com misericórdia, para que essas pessoas, que o coração dessas pessoas venham se tornar boa terra. E nós precisamos ser esses agentes, porque essa missão, que é ilustrada no semeador aqui, Jesus nos deu também. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando tudo que vocês aprenderam, e estarei convosco até o último dia. E nós devemos estar firmes nessa esperança, que é o Senhor Jesus. Ele não é uma esperança no futuro, Jesus é uma esperança hoje, principalmente para aqueles que são maus terrenos. Jesus ele traz significado novamente para a vida dessas pessoas. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque o Senhor se preocupou conosco e teve misericórdia de nós, a fim de que nós possamos agora, Pai, compreender as verdades do Seu reino eterno.
Obrigado porque o Senhor não escondeu isso dos simples e dos pequenos, mas o Senhor revelou a eles, Pai. Louvado seja o seu nome, Deus, porque não é pela nossa compreensão que entendemos, Pai, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas obrigado, Deus, porque é pela sua graça, pelo seu amor, que nós podemos nos colocar diante do Senhor, Pai, e dependermos e sermos ensinados diretamente do Senhor. Obrigado porque o Senhor, pelo seu amor, pela sua graça, hoje, Pai, tem nos tornado cada vez mais terra boa, para o plantio e para a colheita, Pai, de uma forma grandiosa. Continue a abençoar, Pai, aqueles que hoje são beira de caminho, onde as aves comem, Pai, as sementes, Pai, onde o Evangelho não tem proveito nenhum. Cuida daqueles, Pai, que se alegram com o Evangelho no início e que, porque não tem raízes, Pai, estão no meio das rochas, ao serem tentados, Deus. Que essas pessoas, Pai, venham estar se lembrando do Senhor, Pai, que percebam que sofrer pelo Senhor, Pai, é o maior mérito que nós podemos ter. Abençoe também aqueles, Pai, que estão sendo tentados pelos prazeres do mundo, que querem viver uma vida de amor com o Senhor, mas que não tomam uma postura, Pai. Dê, Pai, um desafio bem grande para essas pessoas, a fim de que elas percebam, Pai, de que o Senhor é tudo o que elas precisam, de mais nada. Mas enquanto isso, Pai, continue, Pai, fazendo em nós a Tua obra, Pai, que a fim de que compreendamos, Pai, a fim de que nós recebamos cada vez mais, a fim de que nós também retamos cada vez mais essas palavras de vida eterna, e que elas não parem em nós, mas que os frutos, Pai, enquanto o Senhor não vem para a grande colheita, esses frutos continuem a gerar cada vez mais frutos onde nós estivermos. Louvado seja o seu nome, Deus. Obrigado porque o Senhor nos ama, Pai, e nos revelou tudo isso. Cremos que o Senhor é o nosso Deus e cremos que o Senhor está conosco, Pai. Se conosco, Pai, até o fim. Te louvamos em Teu nome, Jesus. Nos abençoe, Pai, ao longo do nosso dia, Pai, diante dos nossos compromissos, e que, se assim o Senhor permitir, Pai, estejamos juntos aqui, Pai, à noite, para que, como um povo que Te ama, Deus, louvemos o Seu santo nome e engrandeçamos ao Senhor. Em nome do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.